Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: "Pai, eu quero a minha parte da herança." Assim, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." A seguir, ele se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado." E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então ele chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele lhe disse: "O seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo." O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: "Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele." Disse o pai: "Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado." Essa parábola foi contada por Jesus no livro de Lucas, capítulo 15. Jesus falava por parábolas, por isso é muito importante que a gente interprete cada história. Podemos dizer que um dos ensinamentos dessa parábola é: Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho. Quando o filho pediu a herança, o pai poderia ter protegido mesmo, negando o dinheiro, porque sair por aí gastando a herança era visivelmente um ato irresponsável. Mas ele concedeu, permitiu que ele fizesse aquilo com orgulho e imprudência, pois tinha os seus planos. Sabia que aquilo seria necessário para que o seu filho se redimisse dos seus atos. Se ele negasse o dinheiro, o seu filho ficaria revoltado e nunca se redimiria. Outra reflexão a ser feita em cima dessa parábola é que Deus sempre nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. E lembre-se também que muitas vezes agimos como o filho mais velho, dando importância ao que não é importante e alimentando o nosso orgulho e ego. Ele se achava superior por não ter desperdiçado os bens da herança, não conseguia enxergar a conversão do irmão, não via que o sofrimento que ele passou o fez rever os seus erros. Para o pai, o dinheiro era o menos importante. O importante era ter o seu filho de volta, convertido e arrependido. Deus ama igualmente os seus filhos, tanto os que servem, quanto os que agem contra a sua vontade. O pai era profundamente grato ao filho mais velho, que o seu amor por ele era enorme e o que ele fazia pelo filho mais novo não mudava em nada o que ele sentia pelo mais velho. Se tudo que era dele pertencia ao filho mais velho, o mais novo deveria conquistar os bens que perdeu em sua vida como pródigo, mas jamais o pai negaria o acolhimento e o amor ao filho mais novo.
A parábola do filho pródigo nos ensina muita coisa. Que possamos deixar de lado o nosso orgulho e ego, tanto em relação ao nosso olhar com o próximo, quanto ao arrependimento pelos nossos pecados.